Fatore em R as expressões. X ao cubo mais 3x² menos 4x menos 12. Me chama a atenção aqui que os dois primeiros termos eu posso colocar o x² em evidência. Então, x ao cubo dividido por x² me dá x mais, que aqui é mais com mais, 3x² dividido por x² dá 3. E esses dois últimos, os dois estão com sinal negativo, eu vou colocar o menos 4 em evidência. Ambos os termos são divisíveis por menos 4. Então eu faço menos 4x dividido por menos 4. Menos com menos vai dar mais. O 4 se cancela, o que sobra é o x. Mais, de novo, por que vai me dar mais? Novamente você está fazendo uma divisão, menos com menos dá mais. 12 por 4, 3. A vantagem de ter feito esse agrupamento é que eu agora tenho dois termos com um mesmo fator comum, x mais 3, que eu posso colocar em evidência. Ou seja, o próximo passo será, coloco o x mais 3 em evidência e me restam do primeiro termo o x² menos o 4 do segundo termo. E você poderia dizer, ok, está fatorado e terminou. Não, não terminou. Por que não? Porque aqui, esse fator x² menos 4, ele é um produto notável. Ele é a diferença de dois quadrados. Você precisa identificar que aqui está numa diferença entre dois valores que são ao quadrado. Quem é o primeiro que está ao quadrado? É o x. E quem é o segundo que está ao quadrado? Não está explícito aqui, mas é para você entender, para você olhar e saber que é 2 ao quadrado. Então o primeiro valor é o x e o segundo valor é o 2. Ambos estão ao quadrado numa diferença. Portanto, o seu próximo passo seria mantenha o x mais 3, que aquele fator ali não mudou, e verifico que o x² menos 4, por ser uma diferença de quadrados, pode ser escrito como x mais 2, que multiplica x menos 2, a soma vezes a diferença dos mesmos dois valores sem os quadrados. Esta é a sua expressão fatorada. Bom, vamos lá para o item B. O item B, você deveria verificar que os três primeiros termos são o desenvolvimento de um produto notável. Que produto notável? O quadrado da diferença. Esses três termos poderiam ser reescritos como x menos 3 ao quadrado. Veja que o desenvolvimento dele é feito como quadrado do primeiro, está ali, o x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Se você fizer duas vezes o primeiro, você obtém 2x. 2x vezes o segundo, que é 3, fica 6x, olha lá, menos 6x, mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo seria 9. Então eu peguei os três primeiros termos e transformei nesse produto notável. Sobra um menos x² ali. Ainda não terminou a fatoração, porque ainda não está como um produto, como multiplicação de fatores, mas você tem uma diferença de quadrados. Quem são os valores que estão ao quadrado aqui? O primeiro valor é o x menos 3 e o segundo valor é o y, se você considera os valores sem os quadrados. Portanto, quando a gente tem uma diferença de quadrados, o que você faz é a soma vezes a diferença dos valores sem os quadrados. A soma vai ser x menos 3 somado ao y, x menos 3 eu somo com o y, multiplicando a diferença, x menos 3 subtraindo o y. Algumas pessoas, ao invés de deixar assim, preferem reorganizar, deixando as letras no começo e os números no final. Isso não muda nada, a expressão daqui é a mesma daqui. X mais y menos 3, veja que eu só estou mudando a ordem de letras e números, e aqui x menos y menos 3.
Então é a mesma coisa. O que era essencial era que você percebesse, primeiro, junto 3 valores transformando num produto notável e depois vejo a diferença de quadrados, é um outro produto notável. Letra C, x à quarta menos y à quarta. O ideal seria que você visualizasse também uma diferença de quadrados, transformando x à quarta é x ao quadrado, menos y à quarta é o y ao quadrado, também ao quadrado. Novamente, da mesma maneira que a gente fez aqui no item B, é possível verificar aqui. O primeiro valor que está ao quadrado é o x quadrado, é ele que está elevado ao quadrado, e o segundo valor é o y quadrado. Dessa maneira, a gente pode reescrever como a soma vezes a diferença dos valores sem esses quadrados daqui de fora. Ou seja, você faria o primeiro mais o segundo, multiplicando o primeiro menos o segundo. Já transformou numa multiplicação, mas não terminou a fatoração. Por que não? Esse primeiro fator aqui não tem o que fazer, você está somando 2 quadrados. No entanto, aqui você está subtraindo 2 quadrados, está fazendo a diferença entre quadrados, ou seja, cabe novamente o produto notável, diferença de quadrados. Você vai olhar para os valores sem os quadrados. Quem é o valor sem ao quadrado aqui no primeiro? É o x. Quem é o valor no segundo que está sem o quadrado será o y. Então, esse primeiro fator você mantém, x quadrado mais y quadrado, ele não tem o que ser feito. No entanto, essa diferença de quadrados vai se tornar x mais y vezes x menos y. A soma vezes a diferença dos dois valores dá a diferença entre os dois quadrados, que era o que a gente tinha ali. Esta sim é a sua expressão já fatorada. Praticamente a mesma ideia você vai utilizar no item D, de verificar que são quadrados. No entanto, você está com x à sexta e y à sexta. Então, a transformação que você deveria enxergar é x ao cubo estava ao quadrado, que vira x à sexta, potência de potência, você multiplica os expoentes, menos y ao cubo, que está elevado ao quadrado. Se você percebe novamente uma diferença entre quadrados, o que importa para você é a soma vezes a diferença, como a gente fez no anterior. Quem são os valores sem os quadrados? X ao cubo e y ao cubo. Então, na hora de reescrever como uma multiplicação, como um produto, a gente vai ter x ao cubo mais y ao cubo, que multiplica x ao cubo menos y ao cubo. Agora, tanto a soma de cubos quanto a diferença de cubos podem ser desenvolvidos como outros produtos notáveis. A soma dos cubos vai se tornar a soma dos valores sem os cubos, x mais y, que multiplica o quadrado do primeiro que está aqui, o x, menos o primeiro vezes o segundo, xy, mais o quadrado do segundo, que é o y, você vai elevar ao quadrado. Isso é o produto que daria essa soma de cubos, vezes a diferença de cubos. Também tem uma formulinha muito parecida com essa, que é feita como? Esquece os cubos e pensa nos valores. Quem são os valores sem os cubos? O x e o y. Portanto, você faz x menos y, vezes... E aí a regra é o quadrado do primeiro, ficaria x ao quadrado, mais o primeiro vezes o segundo, x vezes y, mais o quadrado do segundo, y quadrado. Essa seria a forma totalmente fatorada, mas isso ia requerer de você
entender ou saber o desenvolvimento deste e deste produtos notáveis, que não são tão simples assim. Tem uma formulinha, depois eu vou colocar para você verificar que é só a aplicação da formulinha, mas esses são os mais complicados, os mais difíceis que a gente tem. Quando está envolvido com quadrados, a gente sabe mais facilmente. Quando está com cubos, é mais complicado de você lembrar. Aqui você pode verificar que você tem a diferença de cubos. X a nona menos 1 é o mesmo que se você tivesse escrito assim. X ao cubo elevado ao cubo menos 1 elevado ao cubo. Porque 1 elevado ao cubo é 1 mesmo. Você novamente está numa diferença de cubos, assim como aqui era uma diferença de cubos. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para lá. Vou ter um pouco mais de espaço e conseguir escrever. Pela formulinha, eu vou pegar os valores sem os cubos de fora. O valor aqui é x cubo e o valor aqui é 1. Então, ficaria com x ao cubo menos 1, que multiplicaria. Aí eu faço o quadrado do primeiro, ficaria x ao cubo ao quadrado, dá x à sexta, mais o primeiro vezes o segundo, então ficaria x ao cubo vezes 1, o que dá o próprio x ao cubo, mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado, que é 1 mesmo. Esse fator aqui eu não tenho o que fazer, no entanto, o primeiro fator é novamente uma diferença de cubos. Sendo uma diferença de cubos, eu posso abrir pela mesma fórmula. Eu pego o primeiro menos o segundo, sem os cubos. Se eu tiro o cubo daqui é x, se eu tiro o cubo, a raiz cúbica do 1, eu obtenho o mesmo valor 1. E aí faço quadrado do primeiro, o primeiro era x, então elevo ao quadrado, mais o primeiro vezes o segundo, ficaria x vezes 1, o que é o próprio x, mais o quadrado do segundo, que é 1. E esse fator aqui continua o mesmo, x à sexta mais x ao cubo mais 1. Essa seria a forma fatorada e esse item também era bem complicado por conta da diferença de cubos. A gente não está muito acostumado, não está muito adaptado a fazer uso desse produto notável. Deixa eu ver se eu consigo dar um espaço maior aqui, que daí eu coloco a formulinha dos cubos só para tentar facilitar o teu entendimento dessa aplicação. Puxar isso para cá. Ok. Qual que é a formulinha? Digamos que eu tenho A ao cubo com B ao cubo. Isso pode estar envolvido ou numa soma ou numa diferença, ou é uma soma de 2 cubos ou é uma diferença de 2 cubos. O desenvolvimento vai se dar da seguinte maneira. Você vai ter os valores sem os cubos, o A e o B. E depois, deixa um espaço aqui que o sinal ou a operação que vem aqui vai ser o mesmo sinal ou a mesma operação que estava aqui. Depois eu tenho o quadrado do primeiro termo, daquele que você já tirou a raiz cúbica, então você pega o A e eleva ao quadrado. Aí o do meio fica o produto dos dois, você faz o primeiro vezes o segundo. Cuidado para não se confundir com aquele que é duas vezes o primeiro pelo segundo. Aqui não são duas vezes, é um vezes o outro só. Mas aqui é sempre mais o quadrado do segundo. O que vai diferenciar um caso do outro? Se nós tivermos uma soma de cubos, aqui começo com a soma dos valores, no meio aqui eu terei uma subtração. E se for uma subtração de cubos, eu começo aqui com uma subtração, mas no meio eu tenho uma soma. Só verificando que foi isso que a gente fez, por exemplo, aqui na letra D. Você estava numa diferença, desculpa, aqui na parte de baixo.
Você estava aqui com uma soma de cubos. Eu vou inclusive mudar a cor. Vou falar, tem uma soma de cubos. O que eu faço? Eu tiro os cubos, eu estou seguindo a formulinha daqui. Pego os valores sem os cubos e somo os dois. Veja lá, A mais B se tornou x mais y, que são os valores daqui sem os cubos. Depois, o quadrado do primeiro virou x quadrado menos, se aqui era mais, aqui no meio tem que ser menos, o produto de um pelo outro, x vezes y, mais o quadrado do segundo. Na outra parte você tinha a diferença, vou mudar a cor aqui também, diferença de cubos. Pela formulinha, eu faço a diferença dos valores sem os cubos, ficou x menos y, e depois o quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui eu coloquei um quadrado a mais, porque eu errei. É isso. Infelizmente, o problema aqui requer que você saiba também esse produto notável, ou estes produtos notáveis, que estão relacionados com soma ou diferença de cubos, além daqueles tradicionais dos quadrados, diferença de quadrados, o quadrado da soma ou o quadrado da diferença, você ainda tem que saber esse relacionado aos cubos. Valeu!